Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa noite. Um tempo diferente, um dia atípico. Estamos em casa, reunidos em espírito, reconhecendo a graça do Senhor, a misericórdia do nosso Salvador em nossas vidas, mas cada um no seu lugar. Tempo de cuidado, tempo de olhar e reconhecer que Deus é soberano, conduz todas as coisas e devemos entender a vontade dele para as nossas vidas. Mas, independente do tempo, do momento, do dia, do momento atípico que estamos vivendo, devemos ao Senhor prestar um culto agradável. É por isso que estamos aqui reunidos, mesmo que distantes, com o Espírito, nossos pensamentos unidos em nosso Salvador. Eu convido que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Mesmo aí da sua casa, a sua poltrona predileta, em sua mesa, reunido com sua família, abra a Bíblia, a Palavra de Deus, o Salmo de número 24. Assim diz o texto sagrado: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, esse belo salmo foi escrito pelo rei Davi. Um salmo que aponta para a glória do Senhor, para a soberania do Deus ao qual servimos. E que nessa noite você possa, em espírito e em verdade, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, prestar ao Senhor um culto agradável, mas que não venha ser da boca para fora, que você não venha entregar a sua alma, o seu coração limpo, de forma enganosa, como esse salmo diz, que o Senhor ama aqueles que a Ele se entrega, aqueles que se comprometem a entregá-lo uma adoração genuína, uma adoração sincera. Aquele que se encontra apto para servir, para adorar ao Senhor, deve permanecer com o seu coração puro e suas mãos limpas. Deve reconhecer que o nosso Deus é santo, que está acima de tudo, acima de todos. E uma segunda questão que destaco, meus irmãos, é que devemos compreender que o nosso Deus é soberano sobre tudo e todos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Rei da Glória. É o que esse salmo está também nos apresentando nessa noite. Que você possa descansar na soberania de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Diante disso, que você possa prestar um culto agradável ao nosso Senhor. Cantar louvores a Ele. Mas cante de verdade. Abra os seus lábios. Aqueça o seu coração com as verdades das Sagradas Escrituras. E que Deus possa receber o nosso louvor nessa noite. Que você possa estar atento à vontade dEle, que será ministrada através das Sagradas Escrituras, que será pregada também dentro de alguns instantes. Participe desse culto, um culto agradável ao Senhor, em espírito e em verdade.
fale uma oração e logo em seguida o Gabriel estará nos conduzindo no período de louvor e adoração ao soberano Deus. Eterno Senhor, reconhecemos que do Senhor é a terra, sua plenitude, nós que habitamos no mundo, e obviamente todo mundo, ó Deus, reconhecemos, pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o Deus de toda a glória. Suplicamos a Deus que nessa noite o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, da Tua santa palavra que será ministrada. Ó Deus, que possamos nos encontrar aptos, prontos para prestar a Ti uma adoração genuína, que possamos, ó Deus, nos encontrar como pessoas que em espírito e em verdade Te adoram. Ó Deus, suplicamos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor continue nos aperfeiçoando por meio do Teu Santo Espírito que em nós habita, para que possamos, ó Deus, nos encontrarmos aptos para adorar ao Senhor, para glorificar o Teu santo nome, apenas o Teu santo nome. Ó Deus, que nesse tempo de crise, que nesse dia atípico, ó Deus, que nesse momento atípico de lutas, de transtornos, de dores, de pavores, que possamos descansar no Senhor, que possamos reconhecer que Tu és o Deus de toda a terra, que Tu és o Deus de toda a glória. Descansamos em Ti, Tu és o Deus soberano. Receba o nosso culto, ó Deus, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é o que pedimos. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos dando início a mais um período de louvor do nosso culto de celebração. Que nesse momento você possa se entregar por completo. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente em nossas casas, mesmo de longe, que nós possamos estar unidos, amém? Nesse momento, que você possa fechar os seus olhos. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Jesus. Sabemos que não há outro igual a Ti, não há outro Rei, não há outro Deus, há somente um, que é o Senhor, Pai. Nós agradecemos pela bondade e misericórdia, Deus. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos seus. Nós pedimos a cobertura espiritual sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos aprender a andar nos Teus caminhos, que nós possamos aprender a Te adorar da maneira certa, Deus. Conduza-nos, ó Pai. Conduza esse período de louvor, ó Deus. E que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único
Deus, não há outro Senhor, não há outro que opera milagres. Há somente um. Será que você pode declarar que eu sou livre? Amém, que você possa aplaudir o Senhor na sua casa, amém?
Você pode declarar isso, que a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por mais um período de louvor. Que nesse período agora da palavra, que nós possamos entregar completamente a Ti, ó Pai. Que nossos ouvidos estejam atentos, nossos corações possam receber o Teu amor, a Tua palavra. Que o Senhor possa usar o nosso Evangelho. Nós estamos aqui, ó Deus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós reunimos hoje, dia 21 de março de 2021, em torno da palavra de Cristo, num tempo em que o mundo sofre, o mundo grita por socorro, a humanidade passa por um momento agudo da história e nós temos a nossa base âncora de fé além do véu. Nós temos a palavra de Deus e nela nós nos firmamos, é na palavra de Deus que nos fortalecemos. E nessa noite, que a você que está na sua casa, nessa transmissão, possa receber você e sua família e tantos quantos chegarem essa ministração, que possa alcançar o seu coração e te sustentar. O texto da palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 12, eu te convido a abrir a sua Bíblia para lermos juntos. 2 Coríntios capítulo 6. E nós, na qualidade
de cooperadores com Ele, também exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita obediência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar quanto para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, tenho falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, invocamos a Tua graça e o Teu poder com um sincero desejo de mudança. Que todos nós, Pai, nos voltemos para o Senhor e com um coração quebrantado possamos pedir o Teu socorro para essa humanidade, pedir esse socorro, Senhor, para toda a nossa nação, pedir socorro pela nossa comunidade que sofre, pedir, ó Deus, a Ti que venha, porque o tempo é hoje, o tempo aceitável do Senhor, e que essa entrega da nossa parte seja total. É o que te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto, no primeiro versículo, nos diz a qualidade de cooperadores. De fato, o cooperador deve ser nós, devemos ser os melhores cooperadores, buscando aprimorar o máximo possível, o máximo que pudermos, e na melhor disposição, com a maior disponibilidade possível, para sermos esses cooperadores, aprendendo sempre, descobrindo formas de servir a Deus e se aperfeiçoando, porque Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, nos deu Jesus. Jesus é o melhor de Deus, e nós devemos também, nessa pequena parcela que Deus nos concedeu como um privilégio muito grande por sermos escolhidos para podermos fazer parte dessa obra, né? Olha só que privilégio. Então devemos ser bons cooperadores, o melhor que nós pudermos, em nome de Jesus. E no seguinte, na sequência, vos exortamos que não recebam a graça de Deus em vós. E meus amados, nessa hora eu passo um peso que está no coração de quem ministra, consciente da responsabilidade. Esse peso é o que a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça que compreende o período em que Cristo Jesus veio ao mundo através do nascimento virginal, viveu na terra, morreu na cruz do Calvário e foi assunto aos céus, ressuscitado, foi assunto aos céus. Desse período abriu-se a porta da graça até o tempo em que Ele voltará, quando essa porta estará fechada. Quando Jesus Cristo vier da sua glória com seus santos anjos para julgar as nações, para dar a cada um segundo as suas obras. Essa é a razão porque eu e você devemos não receber essa graça em vão. É muito sério, e eu passo esse peso não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, que você receba com a compreensão que seu coração não pode ficar endurecido, nossos corações não podem ficar insensíveis àquilo que Deus tanto nos chama. Esse convite, eu tenho que passar por essa porta, eu não posso deixar para amanhã. Você e eu sabemos que muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de passar de um dia para o outro. Da mesma forma, nós também sabemos
que o tempo de Deus e da salvação é hoje. E a razão por que não devemos receber essa graça em vão. Olha o versículo 2, que diz: ouvi-me em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Mas sabe, é preciso um grito sincero a Deus. Precisamos dispor o nosso coração para gritar por Deus, mas um grito acompanhado por um desejo de mudança, um desejo de arrependimento sincero, porque as pessoas estão gritando por Deus nas portas dos hospitais, meus amados. É muito duro, nós temos visto nas ruas as pessoas perguntando onde está Deus no meio de tudo. Porém, esse grito que Deus quer ouvir da humanidade tem que ser acompanhado de um desejo sincero de mudança. E é um grito por Deus, não por pessoas, por coisas, por soluções paliativas. Quero dizer que Deus já ouviu o grito da humanidade quando, há 2000 anos atrás, nos enviou o seu Filho, nascido de mulher, veio ao mundo e trouxe a redenção na morte da cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Cristo é a resposta por esse grito de socorro que a humanidade foi dada. E as pessoas continuam pedindo ajuda por Deus, e Deus já respondeu há 2000 anos. Cristo continua sendo a resposta, só que as pessoas se esqueceram. Onde está a luz? A luz continua sendo Cristo, nada mudou. Onde está a voz de Deus? A voz de Deus está na palavra de Deus. As pessoas abandonaram a palavra de Deus. É por isso que Deus responde em Isaías 8:20, para que o profeta Isaías, se você ler lá, você vai ver o contexto para entender. Ele fala: não confie em tudo que esse povo diz, não tenha medo das mesmas coisas que esse povo tem, mas vai para a lei, vai para a palavra, porque se não falar assim, esse povo vai continuar seguindo, amaldiçoando ao seu rei e amaldiçoando o seu Deus, e passando fome e vivendo uma vida infeliz na terra. E é verdade, as pessoas vivem amaldiçoando o presidente como se ele fosse responsável pela tragédia, pela dor, pelo sofrimento das mortes. As pessoas continuam indiretamente acusando Deus de indiferença. E exatamente nós vemos o mesmo texto em Apocalipse, quando diz que no final, quando os flagelos começarem a cair sobre a terra, as pessoas, no máximo da sua incredulidade e da sua rebeldia a Deus, vão levantar os seus punhos e vão dizer blasfêmias contra o Altíssimo. É muito terrível, e é de fato essa a atitude que deve ser evitada. Nesse momento da porta da graça, é tempo de se arrepender, e é tempo de pedir socorro a Deus com esse desejo sincero por mudança. E assim, Deus responde. Lá em Isaías mesmo, capítulo 9, verso 6, há um brado de vitória. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E do aumento deste principado, a paz não terá fim. Então Jesus Cristo é o estadista perfeito que está por vir. Jesus não virá novamente como um rei humilde. Ele virá como um juiz que há de trazer justiça sobre as nações com vara de ferro. E ele há de dar a cada um segundo as suas obras. Por isso é a razão. No versículo 3, Paulo já traz uma valorização para a questão do ministério. Vejam o versículo 3 de 1 Coríntios 6. Não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. Paulo está zelando pelo direito de continuar falando aos homens em nome de Deus. É muita responsabilidade você ser um profeta e ser reconhecido pelo nome de Deus. Nós que temos o nome de Deus sobre as nossas vidas, devemos ser acreditados. Não devemos nem podemos ser desacreditados. E essa é a razão por que Paulo tem tanta preocupação para que o Evangelho possa sempre ser recebido da parte dos homens como vindo diretamente de Deus. Que Deus ajude-nos a sermos assim como Paulo. Versículo 4. Antes como ministros de Deus.
sabemos que existem ministros de Deus e também do diabo. Haja vista que às vezes nas maiores cadeiras desta nação estão colocados ali ministros que têm matado, roubado e destruído, que fazem o trabalho, portanto, do diabo, enquanto também há os ministros de Deus também ali, pela glória de Deus, e nós também seremos chamados ministros de Deus, se assim vivemos e se o Senhor nos chamou nessa nova aliança. Espero que você seja um ministro de Deus. Aqui diz que Paulo passou a recomendar sobre tudo o que um ministro de Deus é e tudo o que ele deve passar. Do versículo 5, ele vai dizer sobre açoites, sobre angústias, sobre aflições, sobre necessidades. Tudo isso diz respeito a sofrimento. O sofrimento, portanto, tanto físico quanto psicológico, que Paulo passa, é algo comum na vida de um cristão. Pense bem, irmãos. A vida também tem dor. Não é que a vida é sofrimento, mas a vida também tem dor. Agora, devemos decidir, ou pensando assim, você prefere viver sofrendo com Deus ou sofrer sem Deus? Porque as situações da vida estão aí. É preferível estar na presença de Deus e passar isso do que estando longe da presença de Deus. E Paulo então cita sobre açoites que ele passou, aflições que ele viveu, angústias, necessidades, tumultos, muito trabalho, vigílias e até prisões. Algumas dessas coisas nós nem sabemos o que é, mas são coisas passíveis de acontecer na vida de um ministro. Eu quero dizer que o ministro de Deus não é só quem prega a palavra de Deus, nem apenas quem tem um papel oficial numa igreja. Ministro de Deus é todo aquele que faz parte desse povo sacerdotal, dessa nação de sacerdotes que Deus chamou. Então, quais são as qualidades que um ministro deve buscar? Paulo vai falar logo em seguida. Existem qualidades que o Espírito Santo nos habilita para que possamos viver plenamente esse ministério, essa vida com Deus. Estão ali descritas como a paciência, a benignidade, o amor sem fingimento, ele diz aqui, a pureza. Como é difícil a pureza, você pensar, você viver uma vida de pureza, você falar uma vida de pureza, e é algo muito necessário em nossos dias. A ciência, o conhecimento que deve ser buscado de modo contínuo e progressivo, sempre crescendo, sempre aprendendo. O ministro de Deus deve viver buscando essas qualidades. E por fim, Paulo fala sobre armas. No versículo 7, ele fala sobre armas de ataque e defesa. Ora, por que razão Deus daria a você e a mim armas de defesa e ataque, senão para o combate, para uma verdadeira luta, uma luta violenta? O poder de Deus está do nosso lado como arma. O Espírito Santo, Deus nos colocou para sermos cheios do Espírito, vivermos no Espírito, andarmos no Espírito, e a palavra da verdade, que Paulo mesmo descreve como uma espada de dois gumes, que é apta, para discernir os propósitos do coração, para cortar. E essa é a nossa arma de guerra, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, ou seja, da defesa e do ataque. E eu numeraria também, junto a essas armas, o jejum, pois Jesus valoriza o jejum. Está descrito nos evangelhos que a luta nesse contínuo combate contra as trevas, nós haveremos de encontrar Satanás, certas castas de demônios que só podem sair se for com jejum e oração, com jejum. Isso deve ser valorizado. O ministro de Deus, ele deve conhecer essa arma poderosa também. Portanto, nesses versículos vemos que Paulo tem marcas de um cristão, e de um cristão acima da média, por sinal, Não conhecemos a maioria dessas coisas, mas a graça de Deus nos chamou como ministros também, Não somos do nível de Paulo, mas estamos aí pela graça de Deus, perseguindo o mesmo alvo e desfrutando da mesma bênção. Versículo 8, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama.
Paulo aqui fala diretamente aos coríntios. A eles, ele diz como se sente, sem honra. Ele segue trabalhando sem se importar com as infamações, porque os inimigos de Paulo que estão ali em Coríntios constantemente falam boatos, dizendo que ele perdeu o juízo, ou que ele combinou alguma coisa e não cumpriu algo com os coríntios. E tudo isso Paulo segue, humilde, servindo a Deus, como enganador, sendo verdadeiro, como desconhecido, embora Paulo tenha vivido 1 ano e meio na presença dos coríntios, e ele mesmo no capítulo 4 diz: vocês conhecem o meu jeito de proceder, pois eu estive com vocês, falei sobre, ensinei para vocês, então vocês não me são desconhecidos, né? E aqui diz que ele é bem conhecido, porém como se fosse um desconhecido. E Paulo pode se decepcionar. Ele diz: contristados, porém sempre alegres. Então Paulo não demonstra a frustração, e essa deve ser a postura de um ministro, muitas vezes sofrendo essas situações que são bem aqui pessoais, né? Paulo está descrevendo como pobre, mas ajudando a outros. Muitos ministros falam sobre isso. Isso é muito comum, o ministro falar que o ministro ajuda muitas pessoas a melhorar de vida. E não tendo nada, mas possuindo tudo. E essa é uma declaração poderosa e uma frase triunfal. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabe estar bem em qualquer situação adversa, e para ele viver é Cristo, e essa é a grande diferença de alguém que sabe viver acima das circunstâncias. Deus nos ajude a sermos e transmitirmos essa vida. Nós muitas vezes estamos cercados de desejos, de caprichos, e até dizemos que se não estivermos felizes, nós não podemos fazer a obra de Deus. E esse conceito de vida feliz muitas vezes está associado a um pensamento do que eu acho que eu quero para mim, ao passo que a vida feliz verdadeira é realmente temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, estar dentro da sua vontade. Isso sim revela que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Paulo vive isso, né? Finalmente, nos versículos 11 e 12, ele diz: os coríntios, a nossa boca está aberta para vocês, o nosso coração está dilatado. Ele faz uma analogia dos pelicanos, né, dos pássaros que derramam comida na boca dos seus filhotes, e que até carregam seus filhotes no bico, mas aqui específico ele está abrindo a boca para derramar o alimento, para abençoar. E os coríntios estão no versículo 12: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Paulo aqui está pedindo responsividade. Ele está dizendo: olha, quando vocês eram fracos, quando vocês não podiam se erguer, eu os ajudei. De fato foi Paulo que gerou a igreja, implantou a igreja de Corinto. Ele que pregou para eles. E aí ele diz: olha, agora eu estou velho, e agora é hora de os filhos cuidarem dos pais. Então Paulo está tendo uma atitude de amor e de misericórdia, pedindo ajuda, que na verdade ele não precisa, mas ele quer o amor dos coríntios. E é curioso pensarmos, irmãos, que muitas vezes as atitudes falam mais do que palavras, e isso expõe muitas vezes a real situação de relacionamentos. Vemos que existem relacionamentos entre pais, filhos, esposo, esposas, e Paulo está vivendo uma realidade semelhante, um conflito nesse relacionamento onde envolve um aparente desprezo. E Paulo poderia dizer: quem gosta de estar com Paulo? Quem procura Paulo para as coisas boas? Quem quer andar com Paulo? Nessa relação, muitas das vezes só veem Paulo como alguém que pode dar a ele alguma coisa. Veem Paulo apenas como alguém que eles podem receber algo. Não veem de fato Paulo como o que ele é.
mas o que ele pode oferecer. E Paulo pode pensar assim: se alguém prefere estar com outros do que estar comigo, se alguém prioriza outras coisas e tem um monte de desculpas para não andar comigo, então essa pessoa não gosta de mim. E eu não vou gastar meu tempo com essa pessoa. Isso é o que alguém pode pensar, é o que o mundo faz. Mas Paulo não é assim, porque Deus também não é assim. Lembremos da história do filho pródigo que desprezou seu pai, passou por cima e foi fazer sua vontade. E depois ele lembrou. Depois, no sofrimento, ele volta. O pai tinha duas opções: aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas o coração falou mais forte. E essa deve ser a nossa posição, de uma entrega verdadeira, de sentimentos reais a pessoas reais. O objetivo desta mensagem, portanto, é uma entrega total, tanto a Deus, quanto também aos relacionamentos genuínos. Deus quer que nos entreguemos totalmente a Ele. Grite a Deus por socorro, peça a Deus que Ele há de socorrer e te ajudar. A porta da graça está aberta, Deus nos faz ministros dEle e nos dá poder para lutarmos nesse combate terrível entre as trevas. Não é tempo de desistir, é tempo de seguir em frente, contando com Deus, pois Ele vai à nossa frente. Porém, também devemos valorizar a entrega ao relacionamento cristão, do irmão com seu irmão, do esposo com a sua esposa, do pai com seu filho, né? Para que haja verdadeiramente conversão, para que haja verdadeiramente mudança, para que os corações sejam conquistados. Eu creio que o coração dos coríntios foi conquistado através desta carta de Paulo. Paulo faz uma declaração de amor àquele que o desprezou. Porém, Deus também foi assim conosco. Nós também desprezamos, e o Senhor não levou em conta por muito tempo e estendeu a sua mão e nos fez chegar para Ele por amor. Ele nos constrangeu, e assim também eu e você somos chamados nessa noite. Agora, nesse momento, nós vamos orar. Agradeço a sua atenção e paciência até aqui. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê essa vida, essa graça. Senhor, eis a Tua palavra, eis o peso dessa realidade que eu transfiro para essa pessoa. Eis, ó Deus, a necessidade de uma entrega total a Deus, não pela metade, mas reconhecendo Deus não como aquele que nos dá o benefício para nós sacarmos, e que é alguém que nos dá aquilo que nós queremos, mas aquele que realmente tem um caráter e tem uma vontade e que nos dá o prazer da sua companhia. Nós queremos ter essa intimidade com Deus, não somente sacar seus benefícios. E quanto também às pessoas, Senhor, nós queremos valorizar os relacionamentos do discipulado, queremos, ó Deus, levar em conta os relacionamentos reais com pessoas reais, não com máquinas, não com celular, mas com gente que ama a Deus e precisa de nós. Pai, nos ajude, é o que oramos em Teu nome. Amém. Amém.